Eu sou o professor Edmilson Vilaron Francischinelli e vamos agora então para a nossa quinta aula de Direito Penal, quando nós vamos analisar as seguintes matérias. Acompanhem comigo. Vamos então passar a fazer o estudo da teoria geral do crime. E nessa quinta aula nós vamos estudar, fazer a análise geral dos elementos ou pressupostos de constituição do crime. Então vamos estudar os elementos que constituem o crime. E vamos ver também a distinção entre a teoria finalista e a teoria causalista quanto à fixação dos elementos dolo e culpa na estrutura analítica do crime. Nessa quinta aula nós vamos passar a estudar a teoria geral do crime. Vamos então passar a analisar a estrutura do crime, vamos ver como é composto juridicamente o crime, vamos fazer uma análise de seus pressupostos, vamos fazer um estudo analítico, quer dizer, vamos estudar cada uma das partes do crime para entendermos como ele se estrutura juridicamente, tá certo? Então vamos analisar os elementos que integram a estrutura do crime. Acompanhem comigo. Para alguns autores, como por exemplo Nelson Hungria e Heleno Cláudio Fragoso, crime é fato típico, antijurídico, culpável e punível. Então, segundo estes autores, quais são os elementos do crime? O fato típico, a antijuridicidade, então o fato tem que ser antijurídico, né? A culpabilidade, então o fato tem que ser culpável, e a pena. A pena então integra a estrutura do crime, né? Então, para estes autores, repetindo, os elementos do crime são fato típico, antijurídico, culpável e punível. Para outros autores, como por exemplo Magalhães Noronha, os elementos do crime são fato típico, antijurídico, culpável. Estes autores entendem que a punibilidade, né, não integra a estrutura do crime. A punibilidade não constitui crime, não constitui a estrutura do crime. A punição, a punibilidade é consequência do crime. Não constitui o crime, é apenas consequência do crime. Para outros autores ainda, como Damásio Evangelista de Jesus e Fabrini Mirabete, o crime se constitui somente por estes dois elementos, o fato típico e a antijuridicidade. Então, para estes autores, para que haja crime é necessário apenas que haja o fato típico e antijurídico. A culpabilidade, para estes autores, não integra a estrutura do crime. A culpabilidade, para estes autores, é pressuposto para a aplicação da pena. Então, para estes autores, sem culpabilidade há crime, embora não haja pena. E a pena, segundo estes autores, é consequência do crime, não integra, portanto, a sua estrutura. Ok? Mas cada um destes elementos, destes pressupostos que acabamos de analisar, cada um deles possui a sua estrutura jurídica, os seus elementos, os seus pressupostos. Então, vamos analisar o seguinte quadro sinótico. Acompanhem comigo. Vimos que crime, para determinados autores, constitui-se do fato típico, da antijuridicidade e da culpabilidade. Ok? Mas, olhe bem, o fato típico possui seus elementos. Quais são? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A antijuridicidade possui a estrutura, que agora não nos interessa analisar, certo? Vamos passar à culpabilidade. A culpabilidade tem
os seus pressupostos. Agora, nos interessa analisar os seguintes pressupostos: imputabilidade, dolo, culpa, exigibilidade de conduta diversa. Mas, cuidado, há um detalhe. Estamos aqui analisando a teoria causalista ou tradicional. Então, nós temos duas grandes teorias que discutem a estrutura do crime. A discussão se baseia essencialmente na colocação dos elementos ou pressupostos do crime em seus elementos. Então notem, para a teoria causalista, o fato típico se constitui da conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. E o dolo e a culpa está na culpabilidade. Para a teoria causalista, o que interessa é somente a ação ou omissão. Por isso, causalista. O que causa o resultado do crime? É a ação ou omissão. O agente efetua o disparo da arma e mata a vítima. A teoria causalista se contenta apenas com esse movimento muscular. Por isso, causalista, né? Causal, causa. Então há uma ligação que nós chamamos de nexo causal entre a conduta e o resultado. O que causa o resultado é a ação ou omissão. Tá certo? Para essa teoria causalista, guardem bem, o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Tá certo? Vamos analisar a outra teoria. Teoria finalista da ação. Essa teoria finalista da ação não se preocupa somente com a causa do resultado. É claro que a conduta causa o resultado, né? Através da ação ou omissão. Você pratica uma ação, produz o resultado. Você dá o tiro na vítima, causa a morte. Então a conduta produziu o resultado. Porém, a teoria finalista da ação não se contenta apenas com esse aspecto causal. Ela se preocupa também com um outro aspecto, que é um aspecto da finalidade da ação. Quer dizer, quando se pratica uma ação ou omissão, o agente, o autor do crime, ele busca em sua mente uma finalidade. Essa finalidade é o dolo, tá certo? Então vejam bem, a teoria finalista da ação coloca o dolo na conduta e a culpa também na conduta. Por quê? Porque no momento que o autor pratica uma ação, ele tem uma finalidade. Seja a finalidade de causar o resultado, e aí nós estamos diante do dolo, ou tem uma finalidade de praticar uma conduta imprudente, negligente, ou com imperícia, e em razão disso acabar produzindo um resultado, ainda que sem vontade. Tá certo? Então nós estamos diante da culpa. Então, vamos nos deter no seguinte: teoria finalista da ação, a conduta, além do aspecto da ação-omissão, possui também o elemento subjetivo dolo e normativo culpa. Nós vamos ver que a estrutura da culpa não é subjetiva, como é o caso do dolo. A estrutura da culpa é normativa, como nós vamos estudar posteriormente. No momento, nós precisamos entender apenas que a conduta para a teoria finalista tem um aspecto objetivo, ação-omissão, e um aspecto subjetivo, que é o dolo, e um aspecto normativo, que é a culpa. Ok? Vamos voltar para a teoria causalista. Muito bem. Então, a teoria causalista, o tradicional, o dolo e a culpa deve ser colocado na culpabilidade. Então, para esta teoria, para que haja fato típico, basta que haja uma conduta objetiva, ou seja, que haja uma ação ou omissão. E o dolo? O dolo vai ser analisado posteriormente, não no fato típico, mas sim na culpabilidade. Quer dizer, quem adota essa teoria vai estudar os elementos dolo e culpa quando estudar a culpabilidade, não quando estudar o fato típico.
ok? Mas há uma outra distinção entre estas duas teorias. Acompanhem comigo, veja. Para a teoria causalista, o dolo se constitui dos seguintes elementos: consciência e vontade. Né? O que é a consciência? A consciência é o poder de antevisão, é a previsibilidade. Né? Eu sei que se eu apontar uma arma para a cabeça de uma pessoa e efetuar o disparo, eu mato essa pessoa. Isso é poder de antevisão. Eu não preciso apontar a arma, apertar o gatilho para constatar que a pessoa morre. Eu posso imaginar que se eu apontar uma arma para a cabeça de uma pessoa e efetuar o disparo, eu produzo a morte desta pessoa. Isso é consciência, isso é previsibilidade, isso é poder de antevisão. Outro elemento do dolo é a vontade. Né? A vontade é você realizar a conduta e produzir o resultado. Uma coisa é você ter consciência, outra coisa é você ter vontade, tá certo? De realizar a conduta e produzir o resultado. Eu tenho consciência que uma arma mata, mas eu posso estar fazendo a limpeza da arma sem querer disparar essa arma e matar uma pessoa. Mas aí eu não tive vontade. Então não agi com dolo. Posso ter agido com culpa, mas não com dolo. Para eu agir com dolo é necessário que, além do poder de antevisão, da consciência, que a conduta pode produzir o resultado, eu também tenho que ter vontade de realizar essa conduta e produzir o resultado. Tá certo? Contudo, a consciência, para a teoria causalista, possui, por sua vez, os seguintes elementos. Olhe bem. Conduta, né? Consciência da conduta e do resultado, consciência do nexo causal, quer dizer que a conduta pode produzir o resultado, tá certo? Nexo causal é exatamente isso. Quer dizer, a condição da conduta produzir o resultado. E além disso, é necessário ter consciência da antijuridicidade, tá certo? Então prestem bem atenção nesse elemento da teoria causalista. Consciência tem que ser da conduta e do resultado, nexo causal e da antijuridicidade, tá certo? Agora vamos para a teoria finalista. Olhe bem a teoria finalista. A teoria finalista da ação, o dolo possui apenas dois elementos que nós vimos anteriormente, consciência e vontade, tá certo? Possui dois elementos, consciência, como na teoria causalista. Porém, o dolo, para a teoria finalista da ação, não possui a consciência da antijuridicidade. Então, a teoria finalista da ação, o que fez? Primeiro, colocou o dolo e a culpa na conduta. Mas colocou o dolo na conduta apenas com a consciência da conduta, do resultado, do nexo causal, mas sem a consciência da ilicitude. Então, para a teoria finalista da ação, a consciência da ilicitude não está no dolo. Não está no dolo. A consciência da ilicitude, a teoria finalista manteve na culpabilidade. Deu uma estrutura diferente, né? Chamou essa consciência da antijuridicidade ou da ilicitude. Antijurídico e ilícito é a mesma coisa. Tanto faz falarmos em antijuridicidade e ilicitude, estamos falando em termos sinônimos, não é? São exatamente a mesma coisa. Existe uma estrutura diferente. Aqui nós falamos em potencial consciência da ilicitude, nós vamos analisar mais detidamente essa questão quando estudarmos a culpabilidade. Agora o que nos interessa é entender que o dolo, para a teoria finalista da ação, integra a conduta, mas apenas com a consciência entre a conduta, o resultado, quer dizer, e o nexo causal. Não há necessidade da consciência da
antijuridicidade. A consciência da antijuridicidade para os finalistas não possui uma estrutura que integra o dolo, mas sim a culpabilidade. Tá certo? Então, costuma-se dizer que os finalistas trouxe o dolo para integrar a conduta, o dolo que eles chamam de dolo natural. Por quê? Possui apenas dois elementos naturais, que são manifestações da intelectualidade humana, né? E que são exercidos pelo autor do crime, pelo agente. Quais são esses elementos? A consciência e a vontade. Já a potencial consciência da ilicitude, a consciência da ilicitude, não tem uma estrutura subjetiva, porque não está na cabeça do agente. Não é necessário que o agente tenha consciência da ilicitude, né? Por quê? Porque, na verdade, quem vai fazer a análise se o agente tinha ou não tinha essa consciência é o juiz. Então, na análise da conduta, no momento do estudo da conduta, nós vamos estudar se o agente agiu com consciência e vontade. Consciência da conduta, do resultado do nexo causal. Nós não vamos analisar se o agente agiu ou não com consciência da ilicitude. Por quê? Porque essa consciência da ilicitude vai ser estudada quando do estudo da culpabilidade. E quem que vai fazer a análise se o agente tinha ou não tinha consciência da ilicitude? É o juiz. É o juiz que vai avaliar se o agente tinha ou não tinha condições de ter consciência da ilicitude. Tá certo? Então, para a teoria finalista da ação, tá certo? Bom, repetindo, o fato típico se constitui da conduta resultado do nexo causal, tipicidade, como na teoria causalista. Porém, a conduta possui, além do aspecto objetivo ação-omissão, também o aspecto subjetivo dolo e normativo culpa. Eu digo normativo por quê? Porque a culpa tem uma estrutura normativa, porque é o juiz que vai analisar se o agente agiu com culpa ou não. O juiz é que vai avaliar se o agente agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Tá certo? Evidentemente, por quê? Porque o agente, na conduta culposa, na culpa, não age querendo o resultado, com vontade de produzir o resultado. Tá certo? Então, a estrutura é normativa, não é subjetiva como o dolo. O dolo tem uma estrutura subjetiva porque está na cabeça do agente. É o agente que tem a consciência da conduta, do resultado do nexo causal e a vontade de produzir o resultado, né? Mas olha aqui, esse quadro sinótico eu criei com base naqueles autores que entendem que a estrutura do crime se compõe apenas do fato típico e da antijuridicidade, né? Por quê? Porque a culpabilidade é pressuposto para a aplicação da pena, que é a orientação que nós vamos seguir a partir de agora. Mas existem alguns autores, evidentemente, que são finalistas e entendem que a culpabilidade integra a estrutura do crime. Mas não muda nada, tá certo? Embora integre a culpabilidade à estrutura do crime, o dolo e a culpa continuam na conduta, né? E a culpabilidade se constitui, além dos elementos imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa, também a potencial consciência da ilicitude. Tá certo? Muito bem. Damásio, evangelista de Jesus, ele entende que a culpabilidade não integra a estrutura do crime, constitui pressuposto da aplicação da pena, e ele dá até um exemplo, dizendo que o próprio legislador entende dessa maneira. Ele dá o exemplo apontando o crime de receptação, tá certo? Vejam que no crime de receptação, a lei estabelece o seguinte, analisem comigo. Artigo 188, crime de receptação: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa
que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte, certo? A pena é de 1 a 4 anos e multa. Mas olha o parágrafo 4º. Parágrafo 4º do artigo 180 diz o seguinte: a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime. Então vejam, o autor do crime de que proveio a coisa, o autor do crime, ainda que ele seja isento de pena, quem fizer a aquisição do bem adquirido com a prática criminosa responderá por crime de receptação. E quando que o agente é isento de pena? Quando ele não tem culpabilidade. Então vejam, receptação não é obter coisa que sabe ser produto de crime? Sim. E olhe, ainda que o agente seja o autor desse crime, seja isento de pena, quer dizer, atue sem culpabilidade, há receptação. Então vejam, para que haja crime não é necessário que haja culpabilidade. Por quê? Porque ainda que isento de pena o autor desse crime, o fato continua sendo crime, tanto que quem adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio alheio, coisa que sabe ser produto de crime, responderá pela receptação. Tá certo? Ok? Entenderam? Muito bem. Então, dito tudo isso, vamos passar agora ao nosso quadro sinótico. Vamos lá. Ao nosso resumo, aliás, desculpe. Então, vamos lá. Da teoria geral do crime. Introdução. Vamos agora iniciar o estudo analítico do crime. Analítico é aquilo que procede por análise. A análise é o exame de cada parte de um todo para conhecer-lhe a natureza. Assim, faremos um estudo de cada uma das partes do crime para entendermos como ele é constituído. Vamos então dissecar o crime para encontrarmos cada uma das suas partes para entendermos a sua estrutura, o seu todo. Para alguns autores, como Nelson Hungria, Heleno Fragoso, o crime é constituído dos seguintes elementos: fato típico, antijurídico, culpável e punível. Para Magalhães Noronha, os elementos são ação típica, antijurídica e culpável. Para Damásio e Mirabete, os elementos do crime são somente fato típico e antijurídico. Para estes últimos autores, a culpabilidade é pressuposto para a aplicação da pena e não elemento do crime. Assim, sem culpabilidade há crime, embora não haja aplicação da pena. Já a punibilidade, segundo esses mesmos autores, não é elemento do crime, mas sim consequência do crime. Vamos seguir a orientação doutrinária que sustenta que o crime constitui-se apenas do fato típico e da antijuridicidade. O fato típico, por sua vez, possui outros pressupostos de constituição que são conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. A conduta, para a teoria finalista da ação, possui os seguintes elementos: ação e omissão, que são os elementos objetivos da conduta, como nós vimos, e também o dolo ou culpa. Quer dizer, a conduta, além do aspecto objetivo, ação ou omissão, né? Ação ou omissão, colocou-se aqui, mas na verdade é ou uma coisa ou outra. O crime pode ser praticado por ação ou por omissão. Então, conduta, além do aspecto objetivo, ação ou omissão, também tem um aspecto subjetivo, dolo, ou normativo, culpa, como nós vamos ver segundo a teoria finalista. Já para a teoria causalista, a conduta possui apenas dois elementos, que são a ação e a omissão. Então, para a teoria causalista, a conduta constitui-se apenas de elementos objetivos, ação ou omissão. Para esta teoria, o dolo e a culpa não são elementos da conduta, mas da
culpabilidade, como nós vimos. Portanto, a teoria finalista e a teoria causalista entram em conflito quanto à fixação do dolo e da culpa na estrutura do crime. Ok? Notem no quadro sinótico que nós apresentamos, que os senhores viram, que o dolo e a culpa na teoria causalista estão na culpabilidade e na teoria finalista estão na conduta. Por outro lado, o dolo para a teoria causalista possui, além dos elementos naturais que são a consciência e a vontade, né? Segundo a teoria causalista, olhe bem, causalista, o dolo possui, além dos elementos naturais que são consciência e vontade, também o elemento normativo, consciência da ilicitude. Já para a teoria finalista, o dolo possui somente dois elementos naturais que são consciência e vontade, pois são duas manifestações biológicas, né? Consciência e a vontade são manifestações biológicas, humanas, enquanto que a potencial consciência da ilicitude possui uma estrutura normativa, um juízo de valor. É o juiz que vai avaliar se o agente possui ou não consciência da ilicitude. A consciência da ilicitude, portanto, não está juridicamente na consciência do agente, né? E sim na avaliação do juiz. Então, a potencial consciência da ilicitude, possuindo uma estrutura normativa, integra a culpabilidade. Então, vamos estudar agora cada um dos elementos que integram o crime.